General, o país viveu este ano o impeachment. O senhor gostaria de comentar sobre a postura do Exército diante deste processo? Nós ultrapassamos o processo do impeachment, no entanto, continuamos vivendo num ambiente de um alto nível de incertezas. E as nossas missões, a nossa postura, elas não se alteram. Nós somos uma instituição de Estado e cumprimos o que está prescrito na Constituição, no seu artigo 142, e com isso vamos seguir pautando a nossa conduta nos 3 pilares que adotamos desde o início do ano. Contribuir para a manutenção da estabilidade, para que as instituições funcionem e encontrem os caminhos para a solução dos problemas da sociedade. Em segundo, sempre que formos atuar, sempre com respaldados por absoluta condições de legalidade, para não expormos nem a instituição, nem os companheiros a problemas. Poderemos ser empregados, mas sempre por iniciativa de um dos 3 poderes. E, por fim, a nossa legitimidade, ela tem que ser preservada, exatamente por sermos instituições de Estado, e ela tem que ser vista como uma instituição absolutamente isenta, porque, caso empregada, ninguém possa nos acusar de estarmos pendentes a um lado ou outro. Essa credibilidade nossa é medida pelas pesquisas de opinião, e isso é um enorme patrimônio que nós contamos e devemos preservar. Então, a nossa conduta não se altera em relação ao que está passando o país e que deverá prosseguir até que os problemas políticos, econômicos e as investigações se solucionem. O eminente Ives Gandra Martins deu a vocês, aliás, ele mencionou o artigo 49, inciso 11, da Constituição da República Federativa do Brasil, e também deu uma noção de que há condições de que o artigo 142 pode ser levado a efeito. Eu vou ler para você o que ele acaba de nos colocar. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, 11, inciso 11, zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. É isso, professor? Exatamente. E eu tenho defendido, até já escrevi artigo, já dei conferência sobre isso, porque eu sou professor da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército há 26 anos, e professor da Escola Superior de Guerra, e sou professor emérito das duas organizações. Quando você tem 80 anos, você ganha professor emérito. Não, é por mérito mesmo, é por mérito. E a verdade é a seguinte: no momento em que um dos poderes for o executivo que esteja em questão, eu já tenho dito, porque ele pode ser o elemento que esteja perturbando a ordem, quem vai dirimir não é mais a Presidente da República, porque ela está em questão. Sim. Quem passa a restabelecer a lei e a ordem são os comandantes militares. Eu mostro o seguinte: enquanto ela não estiver em questão, não há problema. Mas se ela estiver em questão, ou o presidente estiver em questão, são os comandantes que assumem. E há artigos meus publicados nesse sentido, palestras dadas em níveis, inclusive, do Superior Tribunal Militar, em que diversos juristas têm aceito a minha tese. Aliás, um falecido, que você se lembra, foi meu colega de turma, o Odisseu Amaral dos Santos, filho do Moacir Amaral dos Santos. Sim. Ele dizia que todo o título 5º da Constituição, Estado de Defesa, Estado de Sítio, Forças Armadas, Segurança Pública, é o chamado regime constitucional das crises. É um
título que foi colocado na Constituição para preservar o regime democrático, permitindo que nas crises em que as instituições possam estar em jogo, possam as Forças Armadas reestabelecer para que continue a democracia como é. Nunca mais para assumir o poder, Sim. mas apenas para reestabelecer, dando às instituições o direito de continuar. Sim, eu vou agora fazer uma colocação, me perdoem, eu quero provocar, porque a realidade está aí. Nós enxergamos e vemos coisas que não nos agradam. Como é que as Forças Armadas poderiam tomar essa decisão se o ministro da Defesa é um comunista, me perdoe a adjetivação, de carteirinha? Ele manda nas Forças Armadas. Não, mas veja o seguinte, pela minha interpretação, se estiver em jogo a presidência, quem vai e pode assinar o programa são os comandantes. Comandantes. Não são mais, porque o ministro da Defesa é apenas um órgão, é comandado da presidência da República. Então, na prática, como o Poder Executivo está em xeque, seriam os comandantes. Tese essa que muitos constitucionalistas têm defendido. Apesar de estar na Constituição, o que demonstra que o nosso Constituinte pensou bem em equacionar os problemas, se houver uma crise institucional séria, eu não acho que nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado terão coragem de aplicar o 49, inciso 11. Isso é realmente muito patriotismo, muita coragem para que diga o Poder Tribunal Federal, o Poder Supremo é extremamente importante. Tem pessoas do mais alto nível, mas tem que se ater às suas funções de legislador negativo e jamais de legislador positivo.